Parece maluquice, mas o Flamengo pode ter prejuízo no Intercontinental de Clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa matemática e fala também de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voltou a atacar o Flamengo. Já o Flamengo recebeu não do Internacional em proposta por Vitão. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora que o Flamengo recebeu um não do Internacional em relação à primeira proposta para a compra do zagueiro Vitão. Atleta indicado por José Boto. Boto adora o Vitão. Foi inclusive o Boto quem o levou para o Shakhtar Donetsk. Pois bem, Rubro-Negro ofereceu 9 milhões de euros ao Inter, sendo 5 milhões em definitivo e outros 4 milhões pelo perdão de uma dívida que o Inter tem para com o Flamengo referente ao Thiago Maia. O Inter disse não, que é 10 milhões de euros fixos, além do perdão da dívida de mais 4 milhões de euros. Diante dessas cifras, dá para cravar que não haverá negócio, até porque o Vitão, de 25 anos de idade, tem contrato com o Inter apenas até dezembro de 2026, ou seja, se o Internacional não vender o Vitão agora em janeiro, vai correr enorme risco de perdê-lo de graça em um ano. É que a partir de julho o Vitão poderia assinar um pré-contrato para se mudar em dezembro de 2026 ou janeiro de 27, sem custos para qualquer outro time do Brasil ou do exterior. Só para completar, registrar que o Vitão também é alvo do Palmeiras, clube que o revelou, e queria finalizar contando que o Saúl, meio-campista espanhol contratado na metade da temporada, deve passar por uma cirurgia assim que o Flamengo terminar sua participação no Intercontinental de Clubes. Ele tem um problema no tendão da perna esquerda. E Gabriel Brazão vai trocar o Santos pelo Bayern de Munique. Nas últimas horas surgiu a informação de que o gigante alemão está disposto a pagar 12 milhões de euros fixos ou 74 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. O Bayern ainda colocaria mais 5 milhões de euros em bônus para que o negócio fosse fechado. Se essas cifras forem confirmadas, dá para imaginar que o Santos aceitará negociar seu goleiro de 25 anos de idade. Mas, antes de gravar esse vídeo, consultei um diretor importante no Santos para saber sobre as propostas ao Brazão, e ele assegurou que até agora, apesar de todo o barulho via imprensa, nem Bayern de Munique nem Flamengo apresentaram propostas oficiais. Brazão que se valorizou bastante ao longo da temporada, graças à excelente forma mostrada no gol do Peixe, 53 partidas, 67 gols sofridos. Brazão que chegou sem custos, contratado do futebol italiano, onde não conseguiu se destacar. Queria chamar atenção também para o fato de o contrato dele se encerrar em dezembro de 2026. Preciso te atualizar agora sobre mais um ataque de Leila Pereira ao Flamengo. O Flamengo havia se manifestado radicalmente contrário à utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Foi o suficiente para que a Leila dissesse o seguinte, abre aspas: durante esse ano participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes e o Flamengo sempre se omitiu. É até louvável que o Flamengo agora apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. E a Leila continua: o fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Desde que implementou o gramado artificial no Allianz, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, e aqui começa a pancadaria no Flamengo, as alegações da atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se o BAP estivesse realmente preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de grama que quiser. O que você pensa sobre as declarações da Leila? Você está com a presidente do Palmeiras ou com o presidente do Flamengo? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só para fechar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira já assinou a renovação do novo contrato, que será anunciado entre essa terça e quarta-feira, 2 anos de vínculo, sem multa rescisória e com manutenção do atual salário. E o Flamengo pode ter prejuízo com o Intercontinental de Clubes. O torneio tão sonhado por times e torcedores daqui vai pagar quantias bem pequenas nesse ano. O campeão terá direito a apenas 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. Aquele que ficar como vice vai ter direito a 4 milhões de dólares. Se o Flamengo perder para o Pirâmides na semifinal, vai embolsar só 2 milhões de dólares. Se cair para o Cruz Azul nas quartas de final, 1 milhão de dólares. O que eu quero dizer para vocês?
A única chance de o Flamengo não gastar para participar do torneio no Catar é se chegar à final. O Flamengo vai ter prejuízos e gastos, por exemplo, com o custo do frete do avião, que levou os jogadores e vai trazê-los de volta. Tem uma série de outros gastos que não estão embutidos no acordo com a FIFA. Diante desse cenário, se cair contra o Cruz Azul nessa quarta-feira, o prejuízo do Flamengo será de 3 milhões e 700 mil reais. Se cair contra o Pirâmides, terá um prejuízo de mais ou menos 1 milhão e 200 mil. Se chegar à final, pelo menos volta sem prejuízo. Gostaria muito que você comentasse sobre o tema. Torneio super esperado e importante, pagando cifras tão baixas. Só uma comparação, o Flamengo nem foi tão longe na Copa do Mundo de Clubes, torneio disputado no meio do ano. Apesar disso, voltou para casa com 152 milhões de reais de receitas. Boa noite, Nicola. Vitão, Brazão, Arana, no Mengão na próxima temporada. Isso, por enquanto, tem muito mais. Vamos começar sobre o Vitão? O Flamengo teve recusado a primeira proposta ao Internacional. O Fla ofereceu 9 milhões de euros, sendo 5 milhões de euros em dinheiro e 4 milhões com perdão de uma dívida que o Internacional tem para com o Flamengo por causa do Thiago Maia. O Internacional disse não, só aceita vender se for por 10 milhões de euros, mais os 4 milhões de perdão de dívida. O Inter queria 14. Por essa condição, não há a menor chance de negócio acontecer. Sobre o Brazão, posso contar para vocês que há enorme otimismo no Flamengo em relação à chance de acordo. Embora o Santos, através do Alexandre Matos, tenha garantido que não há proposta. O Brazão vai fazer força para jogar no Santos. Nicola, e o Bayern de Munique? A afirmação do Santos é de que não chegou nada. Sobre Arana, cara, não tem muita lógica o Flamengo contratar um lateral esquerdo. O Flamengo precisa negociar um lateral esquerdo, porque o Flamengo tem o Ayrton Lucas, o Alexandro e o Matias Vinha. Então, o mais natural é que saia, em vez de que chegue jogador, tá bom? Nicola, a verdade, no meu pensamento, vai ser difícil para outros clubes baterem de frente com o Flamengo, de 1 bilhão. Para rechear esse elenco, é pura riqueza. Nós, flamenguistas, estamos muito orgulhosos. Pois bem, o Ricardo Rocha foi o primeiro a contar que o Flamengo teria 1 bilhão de reais para investir no futebol. Depois, o BAP foi perguntado e explicou que não é exatamente isso, né? O Flamengo, se quisesse, teria até 1 bilhão de reais para gastar, mas não vai ser dessa maneira. O Flamengo vai investir pesado no ano que vem, vai trazer reforços importantes, mas não vai usar essa grana de 1 bilhão de reais, tá bom? Até porque o faturamento do São Paulo no ano que do Flamengo no ano que nesse ano deve ser de 2 bi. Estranho é você arrecadar 2 bi e gastar no ano seguinte 1 bi. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo. José Botto continua ou não no Flamengo em 2026? O português, que foi contratado como diretor executivo de futebol e homem forte do futebol do presidente BAP no início da temporada, ficará no clube, apesar de seu contrato se encerrar em 31 de dezembro. O vínculo, inclusive, permitia uma prorrogação automática de contrato por mais um ano, mas o BAP deu outra explicação para o futuro do executivo português, abre aspas, estou propondo um novo contrato para ele, porque quando o contratamos tínhamos uma preocupação natural, se daria certo. Estou satisfeito e acredito que a gente deva prosseguir juntos. Vejo que a janela que a gente fez no meio do ano foi absolutamente sensacional. Tivemos vários acertos nessa parte que se refletiram de maneira positiva. Espero que a gente faça um ano ainda melhor no ano que vem. Só para refrescar sua memória, o Botto chegou a ser muito criticado por torcedores do Flamengo no primeiro semestre, falta de resultados, contratação do Juninho, algumas desavenças com os jogadores, até que na janela de julho reforços super importantes foram contratados, como por exemplo o Jorginho, que mudou o meio-campo do Flamengo, o Saul, que não foi sensacional, mas teve sua parcela de importância, o Samuel Lino, entre outros. Dessa maneira, o Botto terá um novo contrato com salário ainda maior e sua permanência assegurada. Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Mengão, atualizações importantes e exclusivas do Flamengo nesta quarta-feira. Hoje tem dia de jogo do Mengão, hein, rapaziada. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e fala também o palpite do jogo de hoje. Para mim, o Flamengo vence esse jogo por 3-0. Deixe no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!